Terceiro Sargento Sheila Dayana Streitfuch, bom dia, seja bem-vinda, Sheila, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, né? É um prazer estar aqui na Rádio Cidade, conversar um pouquinho sobre a minha nova função lá em Botuverá. Perfeito. Bom, mas antes eu quero, assim, para quem não te conhece, né? Você já trabalhava aqui em Brusque, qual era a tua função aqui em Brusque, Sheila? Então, eu trabalho há 18 anos no Bombeiro já, né? Então, aqui em Brusque eu passei em várias áreas. Eu trabalhei no administrativo, na parte de vistorias há alguns anos. E, por último, agora eu estava no caminhão aqui de combate a incêndios. Que hoje está em Águas Claras, né? Eu tava trabalhando. Você é natural de onde? Eu sou natural de Canoinhas, no interior aqui de Santa Catarina. Lá no norte? Norte, isso. Quer voltar pro norte ou prefere ficar por aqui? Eu prefiro aqui. É muito frio pra lá. Quando ela falou Canoinhas, eu lembrei do frio, exatamente. É um frio diferente, aquela região. É uma região, Canoinhas mas eu gosto do norte do estado. Também gosto. De Mafra, Canoinhas, São Bento do Sul. Isso, não é legal. Porto União. Pra dar uma volta, mas pra morar lá. Pra passear é legal, né? Só pra passear. É uma região agradável também, lógico. Mas realmente essa água que se bebe aqui em Brusque, ela toma conta da gente, né? E não deixa mais sair. Ô Sheila, agora fala pra gente como é que... Fala um pouquinho ou bastante, se você quiser aí. Como é que tá esse comando lá em Botuverá? Porque até quando foi marcada a entrevista contigo, a gente tava conversando aqui, quem trabalha em Botuverá deve ser tranquilo, né? Porque são poucos os casos, né? Que acontecem em comparação com Brusque, né? Então é realmente uma cidade mais tranquila, principalmente em relação aos acidentes automobilísticos e motociclistas, que naturalmente vocês entendem, né? Como é que é a atuação de vocês lá? Hoje Botuverá está um pouco mais movimentada do que já foi, né? Uma tendência das cidades da região é que elas estariam aumentando o seu fluxo, né? E não temos a mesma demanda que Brusque tem, isso não se compara, né? Mas a gente tem um atendimento, sim. As ocorrências lá, elas têm uma característica de serem ou muito tranquilas ou muito graves, né? Como a gente teve recente dos caminhões ali, então pela característica da região lá, então quando a gente tem grandes acidentes, assim, normalmente são mais violentos, assim, né? Mas com o Bombeiro 24 horas, agora que a gente começou em fevereiro aqui em Botuverá, a gente tem uma demanda maior. A gente acaba fazendo um apoio pro SAMU também, que prestava atendimento lá, a gente acaba fazendo um primeiro atendimento, né? Então, a população que à noite às vezes tinha que esperar o bombeiro de Brusque e atender lá, agora já vai com o bombeiro de Botuverá, então a gente aumentou bastante a nossa demanda em vista o que tínhamos anteriormente, né? Qual é o tamanho da estrutura que vocês têm lá? Quantos bombeiros, que vocês têm ambulância, vocês têm caminhão, como é que é a estrutura de vocês lá? Isso, hoje a gente tem um caminhão lá, que é um ABTR, um caminhão grande, temos uma ambulância também, da mesma forma que Brusque, e a gente trabalha por dia com 3 bombeiros, um bombeiro militar e 2 bombeiros comunitários. Essa é a nossa estrutura. E aí... A nossa escala hoje, ela trabalha 24 horas por 72 horas de folga. Então a gente trabalha um dia e folga 3. Então, sempre nessas equipes. Sempre tem um bombeiro militar lá, então são 4 no caso? São 4 equipes, isso. Daí, como os bombeiros comunitários, eles são rotativos, pessoas voluntárias, então a gente tem uma flexibilidade maior com essas pessoas, né? Tem dias que tem só 2, tem dias que tem 3, então... Mas tá sempre ativo 24 horas. E a parte de vistorias também é feito por vocês lá? Isso, vistorias também. A gente tem uma guarnição de serviço lá, que é o do Sargento Andrade, ele é o nosso vistoriador. Ele é o responsável pelas vistorias hoje em Botuverá. Agora, Sheila, a gente tem visto nos últimos tempos uma ascensão maior de mulheres, e você é um exemplo de um setor, o campo militar, que sempre foi predominantemente masculino, né? E a gente tem visto aí embora ainda no número menor, mas tem visto aí uma ascensão bastante grande de mulheres ocupando postos de comando, né? Como é o teu caso, né? O que você percebe, você já está há 18 anos aí no bombeiro, essa é uma mudança realmente de filosofia, uma mudança, a sociedade cobra, como é que você vê essa questão? Que embora haja essa mudança, mas a gente ainda percebe que são poucas mulheres que têm ocupado esses espaços. Aqui mesmo em Brusque, se eu não me engano, acho que teve uma mulher que comandou de forma interina, me corrija se eu tiver verdade. Isso, foi a Tenente de Champs. Isso, exatamente. Foi isso, as férias o comando durante as férias do capitão. Isso, exatamente. Então a gente vê que ainda são poucas mulheres, né, que ascendem. Como é que você vê é uma mudança de fato que está acontecendo? Porque a corporação, quando eu falo aqui de um todo, está tendo essa visão, ou a sociedade está cobrando, enfim?
Como é que você vê? No meu ponto de vista, né, as mulheres sempre foram muito competentes, né? Sim. Hoje no bombeiro o que acontece? Nós somos minorias porque a inclusão no bombeiro ela é feita com um limitador para a mulher. Então de total de vagas sempre 10% vai ser reservado para as mulheres. Então por isso que a gente acaba sendo minoria no comando, minoria na ambulância, minoria no caminhão, né? Por esse limitador da entrada, né? Que tá mudando, assim, tem outros projetos agora para ir aumentando essa inclusão das mulheres, assim, né? Eu incluí no bombeiro em 2006. A minha turma foi a primeira turma que incluiu bombeiras militares. Até então, as mulheres, elas eram da polícia militar, né? Então, elas tinham algumas no bombeiro, mas elas vieram da polícia, né? E em 2006 foi a primeira turma que realmente uma mulher se formou bombeira militar. Você é bombeiro militar por vocação ou, enfim, é uma oportunidade de ser policial militar, bombeiro, fui lá, fiz a academia e ou é vocação? Vocação, assim, eu sempre quis ser militar. O meu pai é sargento da polícia militar, né? Então na família já tem alguém que... Isso, daí assim, desde pequena eu sempre estava focada nessa área porque eu achava bonito, eu achava diferente, né? Sempre tinha os contatos com as viaturas. E eu sempre morei em Canoinhas, que é no interior aqui. Aí quando eu tinha 16 anos eu fui morar em Barra Velha, que é no litoral ali, né? Aí Barra Velha tinha a figura do guarda-vida civil, que é a pessoa contratada para trabalhar na temporada junto com o bombeiro militar, né? Aí eu fiz o curso, trabalhei 2 anos lá como guarda-vida civil e foi quando eu tive o primeiro contato realmente com o serviço de bombeiro. Até então eu conhecia só o da polícia, que é o que eu via mais frequente em casa, né? Aí, em 2004, 2005, eu trabalhei na praia, em Barra Velha, de guarda-vidas. E em 2006 abriu o meu concurso ali, né? E daí eu fiz esse concurso, que era o primeiro que tinha vaga feminino, e acabei passando. Aí eu fiz em Blumenau, fiquei 9 meses lá, e depois de formada eu vim para Brusque e acabei ficando aqui o período todo. Interessante. Agora, como é que funciona, voltando à casa de Botuverá, porque até uma curiosidade que eu tenho, a primeira resposta, porque eu imagino que o tipo de ocorrência mais grave de Botuverá são os acidentes na rodovia, principalmente, né? Porque quando tem acidente na rodovia não é coisa pouca que dá lá. A primeira resposta sempre é de vocês lá, sempre são acionados. Isso, a gente tem, como a gente tem uma guarnição reduzida, que a gente chama, então a gente tem que escolher ou o caminhão ou a ambulância. Dificilmente a gente vai ter efetivo completo hoje, né? Tô falando isso da situação de hoje, para ir com as 2 viaturas. Então, por exemplo, teve aquela situação dos caminhões ali, então a gente tem que escolher uma viatura, uma decisão do chefe de socorro do dia e vai com aquela. Então, como a gente sabia que já tinha óbito, que estava uma ocorrência mais grave, eles foram com a ambulância para fazer o primeiro atendimento hospitalar ali, né? E Brusque vem em apoio para fazer o desencarceramento, para fazer o resgate veicular. Aí já chama Brusque, deve levar em torno de uns 20 minutos para chegar. Isso, de 15 minutos, é bem rápido, né? Hoje o que a gente tem no estado, que é muito bom para nós e de forma geral, é o Arcanjo, né? Então, ele é um apoio muito rápido, então não dá 5 minutos de Blumenau até aqui, o helicóptero, que ele já vem com médico, já vem com uma equipe, com enfermeiros, né? Então, como o Botuverá e os outros interiores aqui tem um difícil acesso muito grande, às vezes o caminhão não chega, a ambulância não vai chegar, então esse helicóptero ele vem e às vezes já acaba fazendo o primeiro atendimento antes mesmo da nossa equipe ali, eles mesmos chegam no local e fazem o primeiro atendimento e depois a gente conduz essa vítima, né? O bombeiro, eu imagino que se for fazer pesquisa hoje, continua sendo uma instituição com maior nível de credibilidade, de aprovação, né, por parte da sociedade, né? Principalmente aqui em Santa Catarina, o bombeiro militar tem ao longo dos anos tem, até pelo combate não só principalmente incêndio e acidentes, mas por participação junto com a Defesa Civil nas situações de enchente, de deslizamento de terra que a gente já vivenciou. Então isso tudo faz com que a sociedade confie muito na instituição, né? Mas eu te pergunto, quando a gente que já acompanhou aqui, o Valdomiro principalmente, os casos de acidente, vocês fazem aquela demarcação de perímetro, né? Mas mesmo assim há muitos curiosos, gente que, né? Como é que é lidar com o público tanto o público curioso pelo acidente, ou enfim, como o público também que está ali, de certa forma, olhando para o bombeiro militar, para aquele atendimento também com um certo orgulho, né? De entender que vocês estão fazendo o seu trabalho. Mas como é que vocês conseguem trabalhar justamente essa delimitação de espaço e também de assédio do público quando acontece esses tipos de acidente?
Vocês têm um padrão, um protocolo, lógico, né? Isso. A gente normalmente faz os isolamentos de área, já tem um dos bombeiros já é o responsável por fazer o isolamento ali, com cones, com fitas. Só que a gente sabe que o povo sempre é curioso, sempre quer dar aquela olhadinha, né? Mas a gente pede educadamente, assim, até hoje eu nunca presenciei nenhuma situação assim que fosse necessária, não, vamos ter que chamar a polícia para remover a pessoa, né? E sempre a polícia militar também, acidentes de grande vulto já estão presentes, então eles fazem também essa parte do isolamento, né? Da cena. Não, sem contar também, eu lembro de um caso aqui que eu fui cobrir, foi ali na Gentil Batistiar, que a vítima, o Valdomiro, era ali da região do Zantão ali, e era um jovem que acidentou-se de moto, e eu estava na cobertura do acidente e de repente chegou a mãe do rapaz. Ele já estava com o corpo coberto, já estava morto, né? Eu fico pensando aqui, o profissional ter que trabalhar essa coisa de dar uma informação, olha, o seu filho faleceu. Sim, não, são realmente essas partes assim, não só no acidente de trânsito, a gente pega também, já peguei essas situações em choque elétrico, de o familiar tá ali caído na frente dos demais, a parada cardíaca, então, às vezes, até o próprio acidente em si, né? Mas é bem complexo, assim, a gente tem que tá focado naquela ocorrência ali para não se abalar emocionalmente, né? Porque tá todo mundo chorando, vai estar todo mundo realmente alterado, às vezes a pessoa tá revoltada, então é uma mistura de sentimentos para aquela família, né? Que tá passando aquela situação no momento, né? Só tiro mudou. A SAMU não tem Botuverá, vem de Brusque, certo? Vem de Brusque, nós temos o apoio de Brusque. Tá, então as ocorrências em mal súbito então, em Botuverá são todos vocês que atendem, o SAMU no caso só Basicamente hoje sim, a gente presta apoio pro SAMU. Por exemplo, se uma pessoa ligar, hoje Botuverá ela tem uma situação que ela não funciona telefone na região. Então eles têm a internet, que eles conseguem ter um Wi-Fi e eles têm o WhatsApp. Então eles não vão conseguir ligar nem o 92, nem o 93. Então, quando tem alguma comunicação, normalmente vai bater o 192 ou 93, que alguém vem e consegue acionar, e a gente faz esse primeiro atendimento pela questão do espaço, do distanciamento mesmo. Ô Sheila, como é que foi o nível de casos de afogamento esse ano, esse verão que está passando ali na região? Esse ano foi mais tranquilo, até as cachoeiras elas são sempre vistoriadas, a gente tem uma ordem do comando do batalhão, né? A nível de estado até inclusive, que a gente faz as vistorias, então todo dia as guarnições passam nos principais pontos de afogamento para estar orientando o pessoal, para estar verificando as placas, se permanece no local, que todas têm sinalização, né? Do alto risco de afogamento, mas Botuverá esse ano, graças a Deus, foi mais tranquilo. Vocês tiveram um trabalho grande porque a enchente pegou pesado lá esse ano, Isso, esse ano a enchente surpreendeu Botuverá, assim, não é habitual o rio encher o centro da cidade ali, mas acabou acontecendo. Normalmente Botuverá ali, as ocorrências maiores são deslizamento de encostos ali, que é o característico da região, né? Mas esse ano deu uma enxurrada ali também. O quartel fica ali, né? Na região central, né? O quartel tá anexo à prefeitura, isso. Mas é uma área mais alta ali, então ali é não. Pois atrás tem um rio. Isso, o rio passa atrás. Algo mais aí, Valdomiro? Eu penso que quais são os planos da Sheila, né? Que ela acendeu o comando aí ela até me explicava aqui a diferença de grupamento, de pelotão, até que em Brusque há um pleito aí para que se transforme em batalhão, que está subordinado à Blumenau, Companhia de Brusque. A Sheila me explicava por que não é tão simples assim, né? Que depende de uma quantidade de bombeiros, né? Enfim, não é só querer, você precisa ter também todo um regramento que é seguido. Mas o que você pretende implantar, se começou agora o teu trabalho à frente de Botuverá, e o que está ao teu alcance também, porque às vezes eu quero fazer, mas eu tenho essa limitação, né? Quais são os teus planos para Botuverá no comando, Sheila? Sim, Botuverá, assim, já tinha uma pessoa lá que o Cabo Maurício estava fazendo um serviço legal, assim, na prestação de serviço à comunidade. A ideia esse ano lá é a implantação dos projetos sociais, que é o vínculo do bombeiro de Santa Catarina com a comunidade. Então, vai ser o bombeiro mirim, que a gente leva o treinamento para as crianças na escola, o projeto Golfinho também, que a gente dá aula também para as crianças sobre noções de
de ambientes aquáticos, assim, para não se afogar. Se tiver alguém se afogando, o que vai estar fazendo, né? Fazer treinamentos também, essa é uma meta minha. Eu até assumi o comando no dia 1º de março. Dia 2 a gente fez o primeiro treinamento de resgate veicular. A gente tinha os veículos, a gente acabou cortando, fez certinho, assim. Botuverá hoje, ela é uma rotatividade dos bombeiros de Brusque. Então, os bombeiros não são só de Botuverá. Hoje, Botuverá, eu tenho 4 pessoas que são exclusivas de Botuverá. As demais são de Brusque. Então, a gente acaba usando o conhecimento para todos, assim. A gente faz rotativa, né? Fazer os treinamentos. Esses são os projetos, assim, fazer um quartel mais ativo, não ficar apenas aguardando o atendimento da ocorrência. Temos a nossa demanda, né, que vai ser atendida com prioridade sempre, mas a ideia é a questão da vinculação dos projetos sociais com a instituição, assim, para levar para as escolas, principalmente, essa questão da segurança. Até porque isso também ajuda, reflete muito no trabalho de vocês, né? Essa questão de afogamentos, principalmente, né? Isso, toda orientação que é dada para uma criança, ela não é perdida, né? No sábado que passou agora, a gente fez um evento de Páscoa para as crianças em Botuverá, foi bem legal também. A gente levou brinquedos infláveis, pula-pula, tivemos coelhinhos, distribuição de chocolates. Então, nisso a gente consegue estar conversando com as famílias para ter essa aproximação, assim, para o bombeiro militar não ser uma instituição intocável, né? Que as pessoas não tenham acesso. Então a gente fez, foi bem legal. Teve uma aceitação muito grande, a gente teve um público muito grande ali, ficou bem bonito. Essa é a ideia, assim, ter uma proximidade com a comunidade. Botuverá é uma cidade pequena, tem poucas pessoas, né? Então que as pessoas tenham esse ótimo atendimento, né? Que sejam bem atendidas e que tenham essa proximidade com o bombeiro mesmo. Muito bem. Algo mais aí, Rodrigo? Valdomiro? Não, é isso. Agradeço então a nossa entrevistada de hoje, a terceiro sargento Sheila Diana Streikfuk, que comanda, tá certo o sobrenome? Tá certo, eu só queria fazer um complemento ali. Botuverá hoje, como a gente tem o problema dos telefones lá que não funciona nem o 92 e nem o 93, a gente tem um WhatsApp do bombeiro militar lá, que já tá rodando na comunidade lá pro pessoal, quando eles precisam, para eles estar fazendo contato, porque eles não têm área, né? Então eles, através desse WhatsApp, eles fazem contato com o bombeiro, a gente faz contato com o nosso Cobom, que é Blumenau, para gerar a ocorrência, a gente faz atendimento de forma mais rápida lá. Qual é o WhatsApp? Eu vou passar aqui para vocês. Faz favor, vamos lá. Isso, é que daí as pessoas não precisam ficar procurando... Não precisa ir pro 192, nem pro 190. Isso, porque ela não funciona, né? Então, às vezes as pessoas tinham que embarcar num carro e ir até um lugar para fazer uma ligação, Entendi. porque em casa não vai funcionar. Só funciona no centro praticamente o celular. Só funciona no centro, isso. E daí a antena via rádio as pessoas têm, né? Perfeito. Isso, nosso telefone lá de Botuverá, então, é o 479-8412-9271. 479-8412-9271. Esse é o WhatsApp direto do Bombeiro Militar hoje de Botuverá. Se alguém tiver alguma emergência, alguma situação que necessita atendimento, pode estar ligando ali ou tá mandando mensagem, que o bombeiro que está de serviço vai estar orientando certinho qual a necessidade ou qual é o recurso que vai ser utilizado. 479-8412-9271. Isso mesmo. Perfeito. Obrigado, Sheila, e sucesso aí na carreira, e especialmente lá em Botuverá. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, né? E Botuverá está de portas abertas, quando a Rádio Cidade quiser conhecer lá ou fazer uma matéria com a gente lá, legal, estão convidados. vamos sim. Agradecemos.